nós vamos trabalhar essa semana a Semana do Folclore. É um momento importante da nossa cultura brasileira e nós precisamos urgentemente preservar e trazer de volta essa alegria de vivenciar a Semana do Folclore. Então, vou começar com vocês com a origem do folclore. O folclore constitui-se dos elementos que fazem parte da cultura popular e tem como símbolos as festas, danças, ritmos, jogos, lendas e crendices tradicionais. Por folclore entendemos as manifestações da cultura popular que caracterizam a identidade social de um povo. Folclore pode ser manifestação tanto de forma coletiva como individual e reproduz os costumes e tradições de um povo transmitidos de geração para geração. Sendo assim, todos os elementos que são parte da cultura popular e que estão enraizados na tradição desse povo são parte do folclore. As manifestações do folclore dão-se por meio de mitos, lendas, canções, danças, artesanatos, festas populares, brincadeiras, jogos, medicina popular e etc. O folclore é parte integrante da cultura de um povo, por isso é considerado pela Unesco como patrimônio cultural imaterial, sendo imprescindível a realização do esforço para a sua preservação. Então, nós vamos agora para a origem do termo folclore. É de origem inglesa e é oriunda do termo folklore. Esse termo, por sua vez, foi originário da expressão folk-lore, criada por um escritor chamado William John Thomas, em 1846. Em 22 de agosto de 1846, uma carta de Thomas, enviada à revista The Athenaeum, foi publicada. O termo de Thomas baseia-se em duas palavras, folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento, saber. Assim, a junção das duas palavras, conforme o próprio Thomas, significa saber tradicional de um povo. A palavra proposta de Thomas não foi adotada logo de imediato e só se popularizou quando surgiu a Sociedade do Folclore em Londres, no final do século XIX. Então, a história do folclore ela é simples e ao mesmo tempo, ela veio cheia de complexidade. O folclore, enquanto área de estudo, começou a consolidar-se a partir do século XVIII, mas se firmou de fato somente no final do século XIX, quando instituições voltadas para os estudos nessa área começaram a surgir na Europa e nos Estados Unidos. Seus especialistas consideram que os grandes pioneiros do estudo do folclore são Johann Gottfried von Herder e os irmãos Grimm. Na medida em que o interesse pelo assunto disseminou-se, começaram a surgir sociedades voltadas para o estudo do folclore, sendo a citada Sociedade do Folclore, o Folklore Society, fundada em 1878, a primeira delas. Essa determinou que dentro do folclore poderia incluir-se narrativas tradicionais, contos, mitos e lendas populares, costumes tradicionais, que são os costumes com as festas populares, crenças e superstições, que são os saberes relacionados à magia, bruxaria, etc. E a linguagem popular, que é o dialeto falado e os jargões populares. Então, por meio dessa sociedade londrina, o interesse no estudo do folclore espalhou-se e alcançou outros países da Europa e também dos Estados Unidos. Por fim, chegou ao Brasil. Claro que ao longo desse processo e na medida em que os estudos na área avançavam, novas definições surgiram e avanços sensíveis aconteceram. Aqui no Brasil, alguns nomes que estão ligados à origem do folclore é Mário de Andrade e Florestan Fernandes, que destacaram-se no estudo do folclore. O primeiro congresso realizado no Brasil sobre o folclore deu-se em 1951, sendo realizado no Rio de Janeiro. Um dos debates mais importantes que ocorreram nesse evento foi sobre as características sobre o folclore.
As características do folclore que foram discutidas, né? E depois especialistas e características levantadas aqui são unânimes, que são origem anônima, né? Que é a questão que define o elemento para ser considerado folclórico, a transmissão oral, né? Que é o saber que faz parte do folclore de um povo, a popularização coletiva, né? Que é quando a cultura de um povo ela fica popular, e o surgimento espontâneo, né? Os elementos da cultura que formam o folclore, eles surgem de forma espontânea. E agora, sejam muito bem-vindos ao folclore brasileiro, que é riquíssimo, né? Cada partezinha do nosso país, Brasil, tem a sua história, sua crença, sua raiz. A partir da segunda metade do século XX, a sociedade brasileira passou por processo de industrialização e urbanização acelerados. Os dois processos concorreram para a criação de uma cultura mais homogênea em todo o país, bem como para fazer desaparecerem ou se modificarem as tradições culturais populares, cuja origem se encontra no passado rural do país. Por isso, mais do que nunca, é importante apresentá-las às novas gerações e preservá-las. Trata-se de tradições que formam a identidade nacional brasileira. Então, em todas as partes do mundo, como eu já falei, cada povo tem o seu folclore, sua forma de se manifestar, né? E aqui no Brasil, nós temos uma variedade enorme, né? Na arte, no artesanato, na literatura popular, nas danças regionais, no teatro, na música, na comida, nas festas populares, como o carnaval, nos brinquedos, brincadeiras, nos provérbios, na medicina popular, nas crendices, superstições, mitos, lendas e até no cinema. Então, é muito rico esse nosso Brasil. No Brasil, o folclore foi resultado da miscigenação, né, de 3 povos, indígena, português e africano, e da influência dos imigrantes de várias partes do mundo. Por isso, nosso país tem uma tradição folclórica variada, rica e muito peculiar. Em cada região brasileira, o folclore apresenta semelhanças e diferenças. Então, o folclore na literatura aqui no Brasil tem como representante Mário de Andrade, né, grande estudioso do folclore, que escreveu uma obra-prima, Macunaíma. Temos o mineiro João Guimarães Rosa, autor de Grandes Sertões Veredas, um clássico da literatura nacional, né, que tematiza a vida do sertanejo e trabalha tanto elementos característicos de narrativas folclóricas quanto a própria forma sertaneja, né, e uso da linguagem portuguesa. Da mesma maneira, o paraibano Ariano Suassuna, que compôs uma ampla obra teatral baseada na tradição folclórica. O folclore no cinema e na TV, também nós temos aí uma fundamentação rural, né? E os meios de comunicação de massa, né? Aproveitaram essa riqueza, né? Com o ator e diretor Amâncio Mazzaropi, que levou o caipira do interior para paulista, né? Para as telas do cinema. O animador de programas de auditório, né? Abelardo Chacrinha Barbosa, que fez enorme sucesso na TV, utilizando-se de elementos de festas populares do Nordeste. E nós temos também um bem mais recente do cinema, né, que é o cinematográfico, inusitado, com os filmes de terror de José Mojica Marins, conhecido como Zé do Caixão, que é uma figura folclórica do cinema. Então eu trouxe para vocês aí, né, personalidades ricas do nosso folclore. Temos aí o Zé Caixão, aquelas suas unhas, né, enormes, e temos aí o Abelardo Barbosa, o tão conhecido Chacrinha aqui de Surubim, né, bem próximo da gente, que trabalhava no seu programa de auditório a questão do folclore, e ele tinha como jargão, né, quem não se comunica, se trumbica. Então, alô, alô, Terezinha, né? Falava muito isso nos programas. Provérbios e ditados populares. Eu sou apaixonada pelos provérbios populares. Por quê? Eles são frases curtas, é a função social de aconselhar, advertir, ao mesmo tempo que transmite ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recursos que facilitam a memorização, de tradição oral
e presente no nosso cotidiano. Os provérbios, né, e ditados fazem parte da cultura popular brasileira e logo do nosso folclore. Eles surgem das interações cotidianas e são transmitidos oralmente entre gerações. Principalmente as pessoas mais velhas, elas utilizam muito os provérbios populares para dar aquele puxãozinho de orelha, né, na gente. Então, eu vou falar alguns aqui para vocês, rapidinho, né? A curiosidade matou o gato. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. À noite, todos os gatos são pardos. Antes só do que mal acompanhado. Apressado, come cru. A união faz a força. A voz do povo é a voz de Deus. Burro preso também pasta. Cada macaco no seu galho, né? E caiu na rede é peixe. As lendas e mitos do folclore, também muito interessante, que até umas delas aí aterrorizam até hoje as crianças e os adultos também, né? Que morrem de medo de algumas lendas, algumas crendices. Então, as lendas, elas são narrativas, né? Com fantasia e procuram dar explicação aos fatos da vida social de uma determinada comunidade. Os mitos tão antigos quanto a própria humanidade são narrativas que possuem um forte simbolismo e foram criados pelos povos primitivos para explicar as coisas que não entendiam, né? Como os fenômenos da natureza. No Brasil, o folclore foi resultado da miscigenação dos três povos, por isso tantas lendas indígenas, portuguesas e africanas, né? E agora eu vou apresentar para vocês algumas lendas, são muitas, eu peguei as mais conhecidas, né? Aí eu vou começar pela primeira aqui com vocês. Nome de origem Tupi-Guarani, o Saci Pererê é uma das lendas brasileiras mais conhecidas. Trata-se de quem? De um menino negro que possui uma perna só, além disso fuma cachimbo e usa uma carapuça vermelha que lhe dá poderes mágicos. Temos outro personagem muito conhecido, né? Que é o travesso do folclore brasileiro, o Curupira, é a representação de um menino com cabelos vermelhos e pés virados para trás. A origem do nome é Tupi-Guarani e significa corpo de menino. A mula sem cabeça é o monstro do folclore brasileiro que se manifesta com uma mulher que namora um padre. Aí não vai dar certo, né? Namorou com um padre, a mulher vira mula sem cabeça. A lenda do lobisomem tem origem europeia. Ela retrata um monstro violento com formas humanas e de lobo, que se alimenta de sangue e conta a história que quando a criança não é batizada, ele fica rodeando por ali. Negrinho do Pastoreio. Essa daí me fez chorar bastante quando minha avó, que é descendente de escravo, ela contava para mim e as lágrimas, todas as vezes que ela contava, rolavam dos meus olhos. É de origem afro-cristã e pertencente ao folclore do sul do país. O Negrinho do Pastoreio conta a história de um menino escravo que tinha um patrão maldoso. Quando foi pastorear os cavalos, acabou por perder um cavalo, depois de ter sido violentamente agredido pelo fazendeiro e jogado no formigueiro. O Negrinho do Pastoreio aparece sem marcas no corpo, ele surge ao lado da Virgem Maria e montado no cavalo que teria sumido. Conta também que Nossa Senhora era a madrinha desse negrinho. E aí está a imagem dele no cavalo sumido e as luzes representam os anjos e a presença de Nossa Senhora. A perna cabeluda. Essa daí é uma lenda urbana aqui de Recife. Conta que essa perna cabeluda ficava nos lugares mais escondidinhos, né, da cidade e quando passava uma criança, alguém corria para pegar as pessoas. Ela era muito rápida e muito cabeluda, aterrorizava as crianças. Comadre Fulozinha, que é a menina bonita, linda de cabelos enormes, que protege a natureza e que, quando os caçadores vão para as matas, ela faz o quê? Dá uma surra neles com urtiga. Ela tem um assobio que é assombroso, ela faz com que eles fiquem atordoados e se percam. E também ela adora fazer trancinhas, né, nos animais e nas pessoas também. Dizem que essas trancinhas ninguém consegue desmanchar, né? O chupa-cabra, que é também de origem urbana, trata-se de algo assim mais científico,
né? Que é a imagem do capeta, uma coisa misturada, também aterrorizou muito a vida das pessoas. E o que é um trava-língua? Isso aí é muito legal, mas também muito difícil, né? Às vezes eu não consigo fazer. Que tem que falar bem rápido os versozinhos e a língua trava, que é aquela beleza. São muitos, eu trouxe para vocês aqui alguns, né? Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou fato. O fato é que você me fita e fita mesmo de fato. Consegui. Normalmente eu não consigo fazer isso. Parlendas são versos infantis ritmados e repetitivos, normalmente breves e com rimas. São versos simples, divertidos e de fácil memorização. Então vocês têm aí um bem conhecido. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, mas são várias as parlendas. As adivinhações folclóricas, que dá para desafiar os colegas, vocês podem brincar em casa, né? O que é feito para andar, mas não anda? A rua. O que é que dá muitas voltas, mas não sai do lugar? O relógio. E são várias adivinhações folclóricas. As músicas folclóricas são canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria de um povo. Muitas serviram para as mamães colocarem seus filhos para ninar, para dormir, né? Então eu cantei muitas vezes para as minhas filhas. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, foi meu amor que te disse assim que a flor do campo é o alecrim. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então, as vovós, as mamães já cantaram muito isso, né? Folclore pernambucano, rico, 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 riquíssimo. Então, o folclore pernambucano, ele tem artes, ele tem as festas, tem os desfiles de bonecos gigantes de Olinda, tem as lendas urbanas, tem as lendas da igreja, tem o frevo, temos aí Lampião, temos uma infinidade de atividades folclóricas no nosso estado pernambucano. E mais, Pernambuco foi até para a telinha da Globo no Rio de Janeiro, né? Com o enredo da Mocidade Independente 2014, Carnaval, né? Que tinha como enredo, né, Pernambuco, que cantado por Dudu Nobre, né? E aí tem assim, ó, é Vitalino ao som do baião, tem batucada no meu São João. Vixe Maria, me dê proteção, rodei ciranda com os pés na areia, toquei viola sob a lua cheia. Chegue, venha pra cá forrosar, zabumbei meu coração, puxo o fole sanfoneiro, arretado é o meu sertão. Ah, meu Pernambuco, sou mameluco, do norte sou leão, um peregrino personagem do cordel, leve comigo meu padim, Padre Miguel. Eu danço frevo até o dia clarear, no colorido do folclore popular. Abre a sombrinha que o galo madrugou, também tem festa em Olinda, meu amor. Então aí você tem o enredo, né, que foi pra telinha. E, né, para terminar, o meu muito obrigada e um pedido. Não deixe a nossa cultura popular, o nosso folclore acabar. Seja você um dos que vai levar para as pessoas o nosso folclore, o nosso orgulho, a nossa terrinha, né? Aqui tem meu cheiro, minha cor, o meu tempero. É meu berço acolhedor. Sou parte dessa gente que tem na língua o oxente. Sou pernambucano, sim, senhor. A nossa atividade vai ser um desafio folclórico. E olha, tem até prenda, viu? Quem conseguir fazer a atividade mais rápido vai ter prenda, sim, senhor. Um cheiro no coração, o Pernambuco arretado, né? E a gente tem que ter orgulho do nosso Nordeste, do nosso Pernambuco. Até a próxima aula.